Olá, aluno do 7º ano. Então, hoje iniciamos a semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Coloque a data de realização das atividades e destaque o conteúdo relacionado, que é o gênero notícia. Na página 15, temos aqui a atividade 1. Leia as informações abaixo sobre o gênero notícia e faça o que for solicitado. Nesse sentido, oriento para que você faça aí as marcações. A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. Esses textos geralmente são curtos e buscam objetividade no relato. Ao mesmo tempo, querem conquistar o leitor. Um outro fator importante em um texto noticioso é o lead, também chamado no Brasil de cabeça. É a abertura do texto, da notícia ou da reportagem. A palavra é proveniente do inglês lead, que significa guiar, conduzir. Concentrado nos primeiros parágrafos do texto, o lead apresenta sucintamente o assunto ou destaca o fato essencial. O clímax da história está concentrado geralmente nos 2 primeiros parágrafos e responde às perguntas básicas: quem, o que, quando, onde, como e por quê. Resumindo e situando o leitor quanto aos principais aspectos da notícia. Mediante esse contexto, a notícia trata sempre de algo acontecido na realidade. É importante relatar não só o fato, mas oferecer o máximo de dados possíveis para que ele pareça verdadeiro e a notícia confiável. Para tanto, nós iremos também aqui abordar a estrutura por meio de um arquivo. Temos aqui a pirâmide invertida que você pode aí anotar no seu caderno. Inicialmente, temos que ter um título, que também é chamado aí de manchete. Deve vir em destaque e também colocar os verbos aí no presente do indicativo. Temos também o título auxiliar, também chamado de subtítulo, que veremos depois a partir dos exemplos do material. No primeiro parágrafo, nós temos aí a lead, que responde à pergunta quem, o que, onde e quando. Como você irá produzir uma notícia, você pode escolher aí o assunto e fazer as respostas dessas perguntas e depois começar a escrever seu texto. Depois dessas 4 perguntas, nós temos o corpo da notícia, que seriam mais 2 perguntas, que seriam o como e o porquê. Voltando no nosso material, nós temos a questão número 1 agora que você conhece como a notícia sem estrutura. Escolha um dos temas abaixo para escrever uma notícia a respeito. Então, temos o primeiro tema, vacina contra o coronavírus. O segundo, o retorno do futebol na pandemia. E o terceiro, shows em formato de drive-in, que seria quando assiste dentro do carro. Você deve ter ficado um pouco com dúvida de qual tema escolher. Por isso, o nosso material traz aí algumas inspirações para a sua notícia. É importante lermos para então sabermos um pouco mais sobre a estrutura do gênero notícia. Texto 1. Rússia diz que médicos serão vacinados contra a Covid-19 em 2 semanas e rejeita preocupações com segurança. Então, aqui nós temos a manchete que veio em negrito e temos o verbo rejeita, que está no presente. Na continuidade, nós temos aí o título auxiliar, ou também chamado de subtítulo. Aí se tornou, na terça-feira, dia 11, o primeiro do mundo a registrar uma vacina contra a Covid-19.
A comunidade internacional ainda tem receios quanto à imunização. Entretanto, porque não foram publicados estudos científicos atestando a eficácia e a segurança dela. Na sequência, nós temos a Lide. A Rússia anunciou nesta quarta-feira que o primeiro lote de sua vacina contra a Covid-19 estará pronto para ser aplicado em alguns médicos em 2 semanas. Então preste bastante atenção, aqui nós temos o quando, que seria na quarta-feira, dia 12. Temos também o onde, que seria a Rússia. Então preste atenção nessas ideias para construir aí a sua notícia. Na continuidade, o país também rejeitou as preocupações sem fundamento em relação à segurança do imunizante levantadas por alguns especialistas devido à rápida aprovação da vacina por Moscou. Então, temos aqui também o quê? Então, você já pode imaginar aí como ficará a sua notícia. Dentro da continuidade, que seria o corpo do texto, o presidente russo, Vladimir Putin, disse na terça-feira, dia 11, que a Rússia havia se tornado o primeiro país a dar a aprovação aí regulatória para uma vacina contra a Covid-19, depois de menos de 2 meses de testes em humanos. A vacina ainda não concluiu os testes em estágio avançado. Alguns cientistas temem que Moscou esteja colocando o prestígio nacional à frente da segurança. Nesses 2 parágrafos, então você observou o como e o porquê. Seguidamente, nós temos o texto 2. Brasileirão tem dezenas de casos de Covid-19 e retorno do futebol é criticado. Então, olha para vocês verem, o verbo está no presente, então nós temos esse título em destaque. Continuando, nós temos o título auxiliar, jogos são adiados na primeira rodada e CBF é obrigada a mudar o protocolo. O São Paulo viajou até Goiânia e entrou em campo no último domingo, dia 9. Aí preste atenção que a data aqui fica, entre parênteses. Mas não houve jogo. Horas antes da partida, dos 26 exames realizados em jogadores do Goiás, 10 testaram positivo para um novo coronavírus, sendo 8 titulares. Então, nós temos aqui a Lide. Avisando momentos antes da partida, ou avisado, quer dizer, o clube do Centro-Oeste tentou o adiamento e não obteve posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A suspensão foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, faltando poucos minutos para o início do jogo. O jornalista Biratã Leal, da ESPN e Central 3, criticou a falta de ações para barrar o confronto. Só de existir uma discussão sobre a realização do jogo já foi uma vergonha. Deixar isso para 10 minutos antes do pontapé inicial é surreal. Era para ser adiamento automático e o protocolo deveria prever isso. Sem conversa. O também jornalista Walter Falseta publicou um texto no qual chama atenção para a possibilidade de aumento de contágios caso a partida ocorresse. Como cerca de 250 pessoas são mobilizadas direta ou indiretamente para um jogo desses, todos poderiam ter sido infectados caso o jogo tivesse ocorrido. Se pensarmos nas famílias desses profissionais, 1.000 pessoas teriam corrido o risco de contrair a doença. Alertou. Então você percebeu aí o corpo da notícia. Texto 3. Show Drive-In de Nando Reis em Santa Luzia, na Grande BH, é cancelado. Nós temos aqui o verbo ser, que está no presente. Temos o subtítulo, o título aí auxiliar, a apresentação do músico, seria no dia 22 de agosto. O artista Nando Reis teve seu show Drive-In cancelado no Mega Space, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.
A apresentação seria no dia 22 de agosto e fazia parte do Drive Festival, que também teria shows de Dub Dogs na sexta-feira e Patati Patatá no sábado, dia 15, todos cancelados. A produção do evento disse, sem entrar em detalhes, que o cancelamento ocorreu por razões alheias à vontade da produção. Informou que todos os ingressos já adquiridos serão reembolsados. Os ingressos custaram R$ 120 por carro. Para ter o valor estornado, quer dizer, devolvido, é necessário encaminhar um e-mail para reembolsodrivefestival@gmail com o nome do titular do cartão usado na compra, nome do evento e o número do pedido. A produção do evento se colocou à disposição para mais esclarecimentos pelas mensagens diretas em seu canal no Instagram. Então aqui você tem 3 temas. Você pode usar os textos aqui apresentados como base, mas você também pode acrescentar algumas ideias que você deve ter visto aí na televisão ou na internet. Temos lá então a questão da escrita, né, que é a atividade propriamente dita. Agora é a hora de criar a notícia sobre o tema que você escolheu. Não esqueça de que toda a estrutura desse gênero textual, que seria a parte que eu fui falando sobre a manchete, sobre a parte do corpo da notícia, o lead. E aí perceba que além do título, quer dizer, usa-se geralmente o título auxiliar que complementa o título principal. O lead deve estar no início do texto e o corpo da notícia é geralmente curto. Reflita também sobre o seu público-alvo para quem deseja redigir a notícia. Use a criatividade e, se possível, pesquise mais a respeito do tema. Então, aqui você tem um espaço disponível para escrita, tá? E fica aí a seu critério o assunto. E a nossa videoaula finaliza por aqui. Espero aí que tenha entendido. Tenha aí uma boa semana e um grande abraço.